Mas você tem que participar disso, tem que se comprometer. Aí a gente às vezes está compromissado com o recebimento, mas não está compromissado com a prática. Receber quem não quer? Né? Quem não quer? Deus de provisão, dono do ouro e da prata. Eu quero. Eu estou compromissado em receber. Mas Deus fala, você tem que se compromissar com o mandamento, tá, Márcio? Ah, é verdade. Tem que separar. Então, aí tem lá a oferta, qual que é a outra? Construção. Pô, gente, vocês estão construindo uma igreja. Glória a Deus por isso. Essa unidade está sendo construída uma igreja. Que tremendo isso. Isso aí é uma coisa maravilhosa que a gente não enxerga às vezes. Mas não é um peso, é uma bênção. Por quantos anos o pastor Pérez fez a obra aqui e nunca teve um salão próprio? Quantos anos? 15, 20 anos? Então, ou seja, não é que Deus quer arrancar seu dinheiro. A gente não está aqui arrancando dinheiro. É oportunidade de participação. Então você tem que entender isso, orar, pedir para Deus se comprometer. Porque Deus, Ele não quer seu dinheiro, Ele quer sua fé. Amém? Você tem uma fé grande dentro de você, mas você tem que despertar ela com práticas. Então você acha, as 2 moedas da viúva pobre não adiantou nada para Jesus. Que conta que Jesus pagou com 2 moedinhas? Mas ele não queria o dinheiro dela, ele queria a fé dela. Eu queria fé. Muitas vezes a igreja precisou de provisão para pagar conta, né? Altas vezes o pastor ligava para a gente e falava, eu preciso que ore para entrar o dinheiro. Ou seja, ele já sabia que eu não tinha dinheiro para pagar aquela conta. Ele não ligava pedindo meu dinheiro, ele ligava pedindo oração, pedindo a fé. E a gente se comprometia a orar e interceder para que Deus fizesse algo. Na verdade, temos que fazer sempre. Então, Deus quer a sua fé, irmão. Se você não faz nada, é porque não tem fé nenhuma. Não adianta falar que tem fé, é fé sem obra. Então, a sua fé ela é comprovada pelo que você faz. Então, a sua semente comprova a sua fé. E é a sua fé que Deus vai agir. Tá? Então tem que se comprometer com as contribuições. É uma forma de prosperar, porque Deus quer que você prospere. Amém? O Deus Criador, o diabo não quer que você prospere, os políticos não querem, sabe? O PT não quer, o Bolsonaro não quer, ninguém quer que você prospere. Mas Deus quer. Deus quer. E Jesus morreu e ressuscitou para você prosperar. E você só vai ficar mais alto, crescer, quando você deseja crescer. Esse dia eu ouvi uma mensagem de uma pastora. Ela é filha na fé do irmão Reagan, nos Estados Unidos. Tem uma igreja grande na Califórnia. Tem projetos tremendos através da vida dela. Ela disse algo, ela falou, eu entendi algo. Ela mostrou na Bíblia durante a mensagem. Falou, se você não tem um desejo pessoal de crescer, Deus não fará você crescer. É como se você falasse, tá bom aqui. Deus não vai dar crescimento se você não deseja isso. Você tem que desejar. É igual esse tempo uma pessoa falou para mim que viajou para casa de uns parentes, uma região lá que eles moram aqui do Brasil, e aí são idosos já, e a casa está caindo na cabeça deles, porque é muito velha. E eles não querem sair da casa, porque são apegados com a casa. E os filhos têm condição de demolir a casa, construir outra, ou no mesmo quintal, diz que é grande o quintal, mas eles não querem, quer ficar lá, quer a casa velha. Diz que o cupim cai, tá dormindo, o cupim cai na cara, na hora que tá dormindo, de tanto cupim que tem. Mas eles querem a casa. Eu acho que vai ter que ter uma intervenção, né, para tirar eles de lá, porque já está oferecendo risco. Assim são as pessoas. O trem tá caindo, mas deixa lá. A porta tá torta, deixa lá, tá fechando e abrindo, deixa. Vai lá no vaso sanitário, tá quebrado lá o negócio, até belisca a bunda lá, mas deixa lá. Enquanto você não falar, eu vou comprar um novo, você não compra.
né? Quando você não fala, tem que trocar isso aqui, pelo amor de Deus, né? Geralmente as mulheres falam pro marido, né? Troca esse negócio, pelo amor de Deus. Aí, senão não troca, fica lá, tá abrindo, tá fechando, tá dando descarga, tá bom, né? Então, ou seja, o ser humano aceita as coisas, ele aceita. É igual a gente fala assim para a pessoa, irmão, margarina é veneno, faz mal, você tem que comer manteiga. Aí a pessoa fala o quê? Manteiga é caro. Não é a mesma coisa não, manteiga é caro. É que vocês chamam manteiga, a margarina de manteiga, é outra coisa. Então a pessoa fala assim, manteiga é caro, manteiga é caro. Mas não é, se ela começa a trocar, daqui a pouco ela já não vê mais a manteiga como cara, ela vê como normal. Ela vai tirar o dinheirinho para comprar. Nem vai fazer pesar no orçamento, porque é capaz até dela prosperar para comprar manteiga. Então é questão de mentalidade. Fiquem calmos aí, a gente está acabando. Tem que ter bastante palavra mesmo para a gente crescer, avançar. Então, gente, voltando. Aquela mulher, ela foi até... Agora eu quero entrar num ponto que eu falei das semeaduras, por quê? Eu falei dos dois tipos de semeadura, e tem a semente rema, que é aquela que Deus fala com você diretamente. É uma vontade, um desejo de ofertar um objeto, um valor para determinada pessoa. Deus pode falar com você, ofertar R$300 no Conchinchina lá uma coisa específica com você. Deus pôs no meu coração de pagar um curso do fulano. Teve um irmão que ele estava orando, precisando de dinheiro, estava orando em línguas, e aí ele passando tempo com Deus, aí ele falou, Deus, preciso de provisão. Aí Deus falou, ele estava sabendo da necessidade do irmão, né? Aí Deus falou para ele, você vai pagar o curso de um irmão. Aí ele, mas eu estou precisando de dinheiro. E esse curso, se não me engano, na época era R$700 por mês, coisa assim. E ele não tinha como tirar R$700 do orçamento dele para pagar. Mas foi uma direção que Deus deu para ele. E aí ele começou a fazer todo dia, ele se comprometia. Ele orava, buscava, entrava o dinheiro para ele. Do dinheiro que vinha para ele, ele separava uma parte para ir juntando, para chegar no dia e pagar a parcela. Aí ele falou para o irmão, começa o curso e me traz os boletos. Era carnê, né, naquela época. Aí o irmão trazia o carnê para ele, ficou com ele o carnê. Aí ele vinha um dinheiro, vinha R$100, ele separava 20, colocava lá. Ele separava, ganhava R$500, ele ia lá, né? E tal, ele era autônomo, né? Aí pegava R$1.000, ele separava, aí dava 700, ele pagava o boleto para ofertar na vida do irmão. Esse curso mudou a vida desse irmão. Esse irmão se formou nesse curso e se tornou profissional na área. Já tem mais de 15 anos que ele trabalha na mesma área. Fez a vida dele. Por causa de uma obediência, porque Deus queria dele o quê? A fé. Às vezes vem uma ideia dessa para nós, a primeira coisa que a gente fala o quê? Não tem dinheiro. Primeira coisa que a gente faz. Aí já, Deus, não tem dinheiro. Aí Deus fala, mas eu queria a sua... Não tem dinheiro, Deus, não tem dinheiro. Não está vendo quanto que eu ganho? O senhor sabe. Se eu tiver aumentar meu rendimento, não aumenta, né? Ainda fala assim, né? Mas, aí Deus vai falar, eu quero a sua fé. Não, eu não tenho dinheiro. Aí Deus ia falar, queria a sua fé, não queria o seu dinheiro. Imagina só. Só que esse irmão, ele colheu tanto na vida dele. Deram o carro para ele, abençoaram ele depois, sabe? Ganhou dinheiro, pessoas deram para ele. Aconteceu coisas do trabalho dele que abençoou ele tremendamente, porque ele obedeceu a voz de Deus por uma oferta rema. E o mais importante, gente, não é o dinheiro, é o que essa oferta fez na vida da pessoa. Deu uma esperança, porque ele estava desesperado. E a luz do evangelho, porque esse irmão que ofertou falou, Deus mandou eu pagar. E esse irmão se converteu, depois formou família e tudo, Deus mudou a vida dele. A gente só vê dinheiro, por isso que a gente fica preso. Oferta é honra, é gratidão, é salvação. São vários princípios, por último é dinheiro. Mas a gente sempre vê em primeiro lugar, dinheiro. Então, cada tijolo daquela construção não é dinheiro, é gratidão, é oferta, é desejo daquilo acontecer. É tempo de pessoas, é oração,
São coisas espirituais. Então, a oferta rema, ela sempre é quando Deus planeja te abençoar, Ele coloca no seu coração um tipo de oferta. O diabo nunca vai te inspirar a dar. Às vezes a gente acha que é o diabo, né? Dá dinheiro para os outros. A gente pensa assim. Mas o diabo não inspira, por quê? Porque o diabo sabe a lei espiritual às vezes mais que nós. Se você der, você vai colher. A oferta rema, você praticou, é batata, não tem boca. Deus é responsável por te abençoar quando a gente responde, né? Então, eu quero hoje aqui quebrar a cultura do que é esse negócio de dar dinheiro. Não é isso. É entender semeadura. E aí quando você entra nisso, eu lembro um testemunho de um irmão que foi assim, logo que ele se converteu, na época, ele trabalhava no local que ele ganhava R$100 por mês, o salário mínimo era R$100, olha só, deve ser 90 e pouco, né? 99, 97. Em 2003 eu ganhava R$250, mais ou menos essa época aí, dos 2000. E ele se converteu nessa época aí, ele ganhava R$100. E aí ele recebia o salário, e ele entregava o dízimo, e ele dava oferta. Às vezes a oferta dele era metade do salário dele. Deus colocava no coração dele. Só que abria tanto porta para ele ganhar dinheiro, alguém pedia para ele fazer um servicinho, pagava mais e tal, surgiam situações. Ele falou que teve meses que ele ganhava R$1.000 naquela época, tipo 10 salário mínimo. Porque ele semeava muito. Aí ele falou assim, eu fiquei viciado em semear. Eu pegava dinheiro e pensava em semear. Eu via alguém para ofertar. Eu via uma maneira de... Porque ele entendeu o caminho. As pessoas entendem esse caminho. Então, quando você fica sem semear, é um caminho que você está vivendo. É um caminho ruim pra caramba, mas é um caminho. Agora, quando você entra nesse caminho, há muitas ações de Deus na sua vida. Eu já vi pessoas que colheram salvação da sua família por serem semeadores. Eram pessoas que tinham muito dinheiro, então talvez elas não precisavam de dinheiro. Mas Deus trouxe salvação para o pai, para o irmão. Muitas pessoas da sua família foram salvas. Por causa de semeaduras que fizeram. Oferta na vida de pessoas, oferta na obra de Deus. Então, tem que falar mesmo. Às vezes fala assim, vai falar de dinheiro? Não, estou falando da palavra de Deus, né? Então, voltando aqui, para a gente caminhar para o encerramento. Essa mulher chegou, e o que ela fala para o profeta? Por que ela foi no profeta? Porque naquela época o profeta é que designava a vontade de Deus, né? Ele que carregava a vontade de Deus. Então ela fala o que, profeta? Ela fala assim, ó, você sabe que meu marido serviu os profetas. Essa mulher, para a gente entender o contexto, ela foi mulher de Obadias. Esse Obadias foi um camarada que, na época de perseguição, ele colocou 100 profetas numa caverna e sustentava eles. Ou seja, ele plantou na vida dos profetas. E a sua família colheu no momento que precisou. Então, quando ela chega ao profeta, o profeta, por ser o profeta, o homem de Deus, ele entendeu o fluir do Espírito. Que Deus ia abençoar, não é porque ela estava precisando, mas porque ela tinha algo para colher. É o que eu falei aquela hora. Deus não vai te abençoar porque você precisa. Ele vai abençoar porque você plantou. Tem que plantar. Então, a comunhão com Deus nos dá a graça para plantar. O passatempo com Deus. Toda pessoa que passa tempo devido com Deus, orando, lendo a palavra, jejuando, ela sempre é movida a fazer algo, a ofertar, a realizar pelos outros. Sempre acontece isso. Porque essa é uma natureza de Deus. Quando Deus criou o homem, olha como você tem uma natureza de provedor. Às vezes você fica só falando, eu só preciso. Não, você é um provedor. Provar agora. Nesse momento você está provendo, sabia? Nesse momento. Por quê? Quando Deus criou o homem, do pó da terra, Deus soprou na narina, né? Na narina do homem. Aí, o que o homem fez? Ele puxou o ar para respirar, né? Só que a gente precisa de uma outra dose de ar, não precisa? Então, para receber outra dose de ar, se manter vivo, eu preciso... E esse ar que a gente joga fora, a gente não está jogando fora, a gente está provendo as plantas. Porque é o gás carbônico que as plantas respiram.
Então, para eu receber um ar novo, eu tenho que jogar fora. Estou provendo. Provisão. Aí, provisão. Por que Deus fez isso? Já a natureza provedora do ser humano. Até na respiração. Então você já é um provedor. O tempo inteiro. Você está dormindo, você está provendo. Mandando um gásinho carbônico para as plantas. Estou provendo. A minha respiração está provendo as plantas. Gente, a gente não pensa nisso. Isso está acontecendo o tempo todo. Se você parar de respirar, colocar você embaixo d'água, tampado, você vai morrer. Ou seja, se você quer um alívio emocional, dê alívio emocional. Você precisa que entre vida, dê algo. Você precisa que entre provisão, seja provedor. Provérbios 11 diz o quê? O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Alivie as pessoas ao seu redor, que o alívio de Deus virá sobre sua vida. Tem que crer na palavra, gente. Tenha a decisão de acreditar na palavra de Deus.